Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje nós temos algumas informações importantes da nossa disciplina. E é claro, eu te faço o convite para estar comigo durante toda a nossa aula, fazendo as suas anotações, seus comentários, as suas observações, pois você é protagonista desse processo de aprendizagem, tá? Então eu espero que você aproveite a nossa aula de hoje. Dúvidas pode me perguntar no privado, que nós temos que estabelecer esse diálogo, que é um diálogo tão importante para o andamento da nossa disciplina, tá bom? Então, desde já, desejo uma excelente aula e vamos lá comigo. Uma tela projetada, vamos dar início à nossa aula de hoje. Vocês observaram que eu coloquei na nossa projeção hoje uma mensagem, na verdade, sobre o que nós vamos trabalhar hoje. Na verdade, nós já trabalhamos as classes gramaticais. Na verdade, nós citamos as classes gramaticais porque eu realmente precisava que você lembrasse de todas as classes. Hoje, de maneira muito particular, nós vamos enfatizar o substantivo, tá? Que é inclusive uma classe gramatical extremamente importante para a continuidade do nosso assunto de hoje. Para que você tenha ideia do que eu estou falando, o substantivo ele é subdividido ou dividido, enfim, de algumas maneiras. E essas maneiras elas vão ser, vamos colocar como essenciais para a nossa aula de hoje, ok? Vamos lá então. Já projetei aqui para vocês. Deixa eu melhorar aqui o gráfico para vocês. Deixa eu apagar naturalmente, para que nós tenhamos um quadro limpo aqui. Eu vou mostrar um esquema para vocês, mas eu sugiro que vocês façam a anotação desse esquema. É de extrema importância que vocês anotem o que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Eu vou fazer esse esquema, mas com o objetivo de fazer vocês refletirem acerca da língua que nós falamos, de maneira muito especial aos substantivos, ok? Vamos entender o primeiro aspecto, então. Nós conversamos já sobre os substantivos. Deixa eu melhorar aqui a minha canetinha. Na verdade, nós conversamos sobre o conceito de substantivo. Substantivo. Todo substantivo, ele dá nome aos seres, ok? Ele dá nome aos seres reais ou irreais, ficcionais, imaginários, por aí vai. Quando nós falamos em substantivo, inclusive o nosso próprio material, ele dá um conceito de substantivo que vai partir inclusive do que é individualizado, do que não é individualizado, do que é genérico, do que não é genérico, por aí vai. Vamos imaginar o seguinte, eu estou aqui nas minhas mãos, eu tenho um celular. É um objeto, na verdade, é um objeto, mas é um objeto e eu vou atribuir um nome a este objeto. É irracional porque é um objeto realmente. Então, celular. Celular é um substantivo. O nome celular é um substantivo. E todo substantivo é um nome. Ok? Inclusive, eu levantei em sala de aula uma questão sobre substantivo abstrato e substantivo concreto. Nós temos a palavra Deus. Deus é um substantivo. Mas, muito cuidado, porque se eu tenho um conceito do que seja abstrato, do que seja concreto, preciso lembrar o seguinte: o que é abstrato é o que é dependente de outro ser para existir, ou de uma outra situação, por aí vai. O concreto não, ele não depende. Por exemplo, Deus, ele não depende de ninguém para existir. Então é um substantivo concreto e não abstrato, tá? Então, muito cuidado com os conceitos antigos de que concreto, que é palpável, abstrato, que não é palpável, não. Esqueça isso, tá? Nós estamos estudando agora o substantivo por um outro viés. Mas é preciso lembrar que o substantivo, ele é subdividido, tá? Ele é assim mesmo, ele é subdividido. Ele é subdividido em gênero. Anote no seu caderno. Gênero. Ele é subdividido. Para lá que esse meu traçado aqui ele está um pouquinho torto.
Pronto, melhorou. Ele é subdividido em número. Maravilha. E em grau. Ok? Pronto. Ok? Maravilha. Vamos entender o seguinte. Dentro do que seja gênero, muito cuidado. Muito, muito cuidado. Não sei se vocês sabem, mas de qualquer forma eu já comentei em outros momentos das nossas aulas. A língua portuguesa é uma língua que derivou de uma outra língua, que é a língua latina. Em língua latina, nós tínhamos, inclusive, um terceiro gênero, que é o neutro. Nós tínhamos neutro masculino e feminino. Com o passar dos anos, inclusive com a própria queda do Império Romano, a língua portuguesa, em especial o gênero neutro, ele acabou ficando, não que dividido, mas ele transformou, ele incorporou-se ao gênero feminino e masculino. Então, esses dois gêneros já são praticamente o gênero neutro. E isso quer dizer que a própria língua portuguesa é uma língua neutra. E quando nós falamos aqui, de modo muito particular, o substantivo, nós vamos lembrar que, do ponto de vista do gênero, os substantivos, eles são divididos, preste bem atenção, em comum de dois gêneros, repetindo. Olha só, prestem bem atenção. Gênero, nós temos aqui, eu foco muito nisso porque realmente é um detalhe extremamente importante, tá? Importantíssimo. Nós temos aqui os uniformes, vou colocar bem bonito. Ainda não tá bonito. Uniformes e os biformes. Ok? Biformes. Em número, nós temos singular, não é isso? E o plural. E em gênero, perdão, em grau nós temos o diminutivo e o nosso aumentativo. Hoje o foco ele será mais aqui, ó, substantivo, gênero, uniforme e biforme. Aí observem o seguinte, substantivo, gênero, aí eu coloquei ali uniformes, entrava a língua, uniformes e biformes. Mas eu quero que vocês se atentem exatamente na aula de hoje sobre esses dois, uniformes e biformes. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos considerar por hoje isso aqui, tá? Eu vou apagar todo o nosso esquema, porque eu vou refazer do ponto de vista dos uniformes e os biformes, tá? Até porque nós estamos de uma forma virtual e eu preciso realmente que você preste bem atenção nessa situação aqui que eu vou colocar, tá? No esquema, na verdade, que eu vou colocar. Vamos lá. Os nossos uniformes, vou colocar bem bonito aqui, uniformes, eles são subdivididos em 3 formas. Vamos lá. A primeira, nós temos aqui o, deixa eu pensar, comum de dois uniformes, comuns de dois gêneros. O segundo, ele é chamado de sobrecomuns. Sobrecomuns. E o terceiro, e não menos importante, nós temos aqui os nossos epicenos. Maravilha. Aqui onde nós temos comuns de dois gêneros, nós vamos considerar o seguinte. Observem o nosso substantivo que eu vou colocar aqui, ó. Dentista.
É a única forma, porque dentista você vai precisar de um auxílio aí de uma outra classe gramatical, que é o nosso artigo. É o nosso artigo que vai dizer, opa, este substantivo está no gênero masculino. Ou este substantivo está no gênero masculino. O dentista, a dentista. O mais interessante, turma, a considerar é que, a palavra dentista, o substantivo dentista, ele considerou a sua forma. Ele ficou em uma forma só, ele não muda. O que vai me dizer se esse substantivo é masculino, é feminino, é o nosso artigo. Por isso que é chamado de uniforme, uma única forma, comuns de dois gêneros. Porque um substantivo só, ele é comum aos dois gêneros. E é claro que eu vou ter um auxílio aí do meu artigo, definido ou indefinido. Eu coloco o artigo, mas a própria, por exemplo, o próprio pronome, ele pode também identificar o nosso gênero. Se eu digo aquela dentista, aquele dentista, nós temos o gênero aí. Mas o substantivo em si, ele conserva a sua forma, ok? Depois, nós temos aqui, vou colocar logo os artigos, o, a. Nós temos aqui, por exemplo, o motorista, a motorista, olha. Então, o substantivo motorista também pertence aos comuns de dois gêneros. Mas tem mais, nós temos aqui, vou colocar aí, você vai preenchendo no seu caderno, tá? O jovem, a jovem. Ah, professor, tem mais? Com certeza tem mais. Nós temos o artista, a artista, tá? Todas essas palavras são substantivos com uma única forma conservada, ok? Muito tranquilo, 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 tranquilo. Já os sobrecomuns, nós vamos observar uma situação um pouco diferente. Conserva uma única forma, porém há apenas um gênero, vamos colocar assim, um gênero para tudo o que se quer dizer. Por exemplo, aqui nós temos criança. O substantivo criança, se eu faço bem assim, olha, lá vem a criança, aquela criança ali está animada, que criança linda. É uma mesma forma para todos os gêneros, masculino, feminino, tá? Nesse caso é a criança. O artigo que vem antes do substantivo criança é um artigo feminino, mas esta forma ela também é dita para a criança que biologicamente é masculina. E daí vem a situação da linguagem neutra, porque a própria língua portuguesa ela é neutra. Nós temos aqui pelo próprio exemplo da criança. A criança, o substantivo criança, ele não é de um gênero exclusivo. Ele é muito pelo contrário. Eu preciso do artigo só para determinar ali, linguisticamente falando, que este substantivo é assim, mas o sentido dele equivale a todas as crianças indistintamente, tá? Vamos ver outro? Nós temos criança, nós temos também o caso da palavra gênio, o gênio, tá? Equivale para os dois gêneros da língua portuguesa. Olha, aquela mulher é gênio, né? Então, a palavra gênio, ela não se distingue, ela conserva a sua única forma, ok? Nós temos mais, nós temos aqui, o sujeito. Gramaticalmente, o sujeito é o termo correto. A sujeita, não. O sujeito. O sujeito já vale ou equivale aos gêneros em língua portuguesa, ok? Vamos ver mais um? Ídolo, o ídolo. Pronto, o ídolo. Que já vale também, não existe em língua portuguesa a ídola, tá? Aliás, não é que não existe, gramaticalmente não é aceitável, ok? Você vai utilizar o ídolo como um substantivo uniforme sobrecomum, ok?
Ah, mas e os epicenos? Tranquilos. Os epicenos você utiliza para nomear plantas, animais. Vamos ver o caso do mamoeiro? Nós temos aqui mamoeiro, que é a planta que dá o mamão. Nós temos aqui o auxílio de outras duas palavrinhas, mamoeiro macho e o mamoeiro fêmea. Pronto. A nossa língua ela é belíssima, viu? Ela é incrível, incrível. Vamos ver aqui outro exemplo da foca. Foca, macho e fêmea, foca fêmea. Veja que a palavra foca se conserva, mamoeiro também se conserva. Vamos ver mais uma? Nós temos a palavra pinguim, pinguim. Pronto. Aí pinguim macho, maravilha, e pinguim fêmea. Que maravilha. Nossa língua ela é riquíssima, né? Nossa língua ela é riquíssima, belíssima. Perfeito. Então aqui você pode completar o seu esquema no seu caderno, nosso material, ok? Vamos agora para os biformes. Vamos lá? Vou apagar aqui tudo. Pronto. Vamos deixar o nosso quadro aqui limpo. Quando nós falamos em substantivos, nós temos essas classificações que eu estou mostrando para vocês, mas veja, a nossa língua, ou você como um bom estudante, pode observar que algumas palavras elas não se restringem apenas a algum gênero específico. E é claro que como um bom estudante você deve observar isso e você inclusive pode construir uma pesquisa sobre isso, tá? Aqui nós entramos nos biformes. Os biformes, você vai levar em consideração uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Por exemplo, nós temos o substantivo homem. Gramaticalmente, a palavra homem, ela é um substantivo masculino. E qual é o antônimo de homem? Mulher, né? Nesse caso aqui, então, nós temos duas formas para este tipo de substantivo: homem, mulher, ok? Ah, professor, tem mais exemplos? Com certeza, com certeza. Nós temos aqui, ó, a palavra menino para o masculino, menina para o feminino, tá? E por aí vai. É a forma mais fácil da nossa língua. O nosso livro ele vai dizer o seguinte, que os biformes eles são apresentados em gêneros masculino e feminino, só que eles se apresentam de duas formas distintas, que é como nós estamos vendo aqui, ok? Muito simples, muito, muito tranquilo. Bem, vamos retomar aquele nosso esquema que nós fizemos no início da nossa aula. Eu coloquei lá o seguinte: substantivo, aí ele é dividido em gênero, ele é dividido em número e ele é dividido em grau, tá? Vamos ver agora em número. E em número você pode perceber que nós temos aqui singular e o nosso plural. Maravilha! O singular é o mais fácil de todos, né? Mas, em quesito de plural, o nosso material ele vai dizer que uma regra geral para os substantivos, tá? Que vão para plural, você terá que acrescentar alguns morfemas, tá? Aos substantivos de uma maneira geral. Você pode acrescentar o S, você pode acrescentar o ES e você pode acrescentar o IS. Essa é a regra geral. Com S, nós temos o seguinte, vamos olhar a palavra casa. Qual é o plural de casa? Casas. Ou seja, você acrescentou um morfema S, que é, na verdade, chamado de desinência
de número, ok? Mas nós temos, por exemplo, a palavra mar. E a palavra mar você pode acrescentar. Se você colocar só o S, em língua portuguesa não é aceitável. Porque se você colocar mar, fica Mars. E Mars é em língua inglesa, não em língua portuguesa, né? Aliás, é língua inglesa mesmo? Mas você pode acrescentar o ES. O ES já vai dar a ideia de plural, mares. E com o I? O I é bem tranquilo, tá? Nós temos, por exemplo, a palavra lençol. Eu quero construir o plural, tiro o L, acrescento IS. Lençóis. Maravilha, né? Casas, mares, lençóis. Nós temos aqui, então, 3 formas para o plural. O singular é fácil. Nós temos aqui casa, mar, e nós temos aqui lençol. Maravilha, maravilha. Vamos ver agora o grau. Quando nós falamos em grau, você vai precisar lembrar do aumentativo e do diminutivo, ok? Mas isso deve ser levado em consideração outro aspecto também. Ó, grau, aí nós temos aqui aumentativo. Vamos colocar o diminutivo primeiro. Diminutivo. E o nosso aumentativo. Perdão. Pronto. O nosso material ele vai distinguir o seguinte, e eu faço questão de ler este comentário, que é para que nós possamos ficar a par do que basicamente ele diz. Quanto ao grau, tá? Aí nós temos aí o seguinte, nem sempre esses 2 graus, eles se referem ao tamanho. Por exemplo, se uma pessoa exclama que carrão diante de um carro de luxo, carrão não significa carro grande, tá? Mas de muitas qualidades. Da mesma forma, o diminutivo pode expressar tanto desprezo, esse carrinho ali, quanto afeto. Gostou do meu carrinho? Bem, mas nós temos aqui, inicialmente, aumentativo e diminutivo, ok? E esses 2 graus, eles podem ser formados por 2 processos. Aí o nosso material coloca o seguinte, o sintético e o analítico. Então, eu vou apagar momentaneamente o diminutivo e o aumentativo, e eu vou colocar aqui os 2 processos que são comentados. Vamos lá. Quero colocar bem bonitinho aqui. Vamos lá, muita paciência. Vamos colocar aqui o primeiro, o sintético. Pronto. E o analítico. Vamos levar em consideração o nosso material. O analítico, segundo o nosso material, é o substantivo modificado por um adjetivo que transmite a ideia de aumentativo ou diminutivo. Vamos prestar atenção em uma coisa. Nós temos aqui o seguinte, a palavra coelho é um substantivo. Só que em língua portuguesa eu vou acabar fazendo vamos colocar como um auxílio para que eu tenha uma ideia maior do que está sendo dito, ou menor. Por exemplo, coelho grande. Tá? E o grande é um adjetivo. Isso é o que o nosso material quer que nós possamos refletir. E também posso fazer uma outra escolha, como por exemplo, coelho pequeno. Entendeu? Agora, quando nós partimos para o sintético, nós temos o auxílio dos nossos sufixos, tá? Então, eu posso dizer o seguinte, olha só, coelhinho. Mas eu também posso dizer coelhão. Ok? Então, veja que nós temos uma diferença do sintético para o analítico nessa questão.
E veja que isso precisa ser observado por você. Senão você acaba caindo em um erro de não levar em consideração, ou melhor, de levar em consideração que tudo terminado em inho é diminutivo. Mas na verdade, às vezes, não é essa a ideia. É como o nosso livro falou. Nem sempre o aumentativo e diminutivo ele pode se referir a um tamanho. Lembra do exemplo do carrão? Tem descrito no nosso material, tá? Tem descrito. Se você olhar aqui a palavra coelhão, nós temos uma ideia de aumentativo, né? Está no grau sintético. Mas, se nós levarmos em consideração, olha, esse ão na palavra cartão, embora a palavra cartão venha de uma outra palavra, carta, não significa que a palavra cartão esteja no aumentativo, né? Aí nós temos o seguinte, uma outra situação. Que há uma palavra que ela é primitiva, que é a palavra carta, e há a palavra derivada, cartão. Mas não necessariamente seja o aumentativo de carta. Ok? Interessante, né? Muito interessante estudarmos a língua portuguesa, porque quando você observa que há muitas possibilidades de construção de um mesmo assunto, mas você precisa levar em consideração as minúcias, os detalhes, e isso é de extrema importância, ok? Vocês observaram que nós estamos há um bom tempo trabalhando as classes gramaticais. Perfeito! É importante que nós possamos reconhecer as 10 classes que nós já trabalhamos, tá? E eu vou aproveitar esse momento para relembrar quais são as 10 classes, mas é mais importante ainda não apenas reconhecer, mas saber distinguir uma classe de outra. Por exemplo, nós trabalhamos hoje os substantivos. É uma classe gramatical. Mas nós também já comentamos sobre os nossos artigos, assim como comentamos sobre os adjetivos. Comentamos também logo no início das nossas primeiras falas sobre esse assunto, sobre duas classes também, o numeral, foi isso? E o nosso pronome. Além disso, nós comentamos também sobre os verbos, comentamos também sobre os advérbios, ok? Também fizemos um comentário muito pertinente ao estudo da preposição. Inclusive, nós temos aí 2 processos da preposição, a contração e a combinação, e são processos que estarão presentes na avaliação de vocês, tá? Nós temos também uma outra classe gramatical que nós comentamos, que é a classe da conjunção. E não menos importante, a nossa interjeição. Mas não precisa se preocupar com a interjeição. A interjeição de todas as 10 classes é a única que não constará na nossa avaliação, tá bom? Para que você também não fique cheio de material para estudar, enfim. Eu quero que você se organize e para isso você precisa então saber quais classes você deverá estudar, ok? Lembrando que nós estamos trabalhando tanto em sala de aula quanto presencialmente, ou melhor, quanto presencial, quanto virtual, a análise morfológica. E quando nós falamos em análise morfológica, você precisa levar em consideração as classes gramaticais que estão presentes aqui na tela de vocês, ok? Tanto os substantivos, os artigos, os adjetivos, o numeral, o pronome, verbos, advérbios, preposição, conjunção e interjeição, tá? Essas 10 classes são extremamente importantes para a construção de conhecimento de vocês, ok? Maravilha! Turma, conseguimos finalizar a nossa aula de hoje. Bem, nós então vamos concluir aqui, mas acompanhem a agenda que eu deixarei disponível no grupo da sala de vocês. Lá vocês irão verificar as páginas que vocês deverão responder. Dá uma olhada, né? Dá uma olhada, responder as questões, inclusive, do livro didático e acompanhar por lá todo este assunto.
Lembrando que este assunto também está no material, aqui eu trouxe apenas de uma forma diferenciada, para que você tenha também esse material sob um outro viés, uma outra perspectiva, ok? Fiquei muito feliz em estar com vocês hoje, aguardarei a todos vocês na nossa próxima aula, e é isso. Bons estudos, dúvidas me procurem no privado, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.